Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nossa aula será de ciências. Nós estudaremos hoje o fluxo de energia e o ciclo de nutrientes, que isso está ligado lá ao nosso assunto de cadeia alimentar. Então, quem não está lembrado, é bom dar uma olhadinha no vídeo anterior ou no caderno, nas atividades, para ficar mais fácil. Esse assunto aqui, tá certo? Então, vamos lá. Como nós vimos, os seres vivos eles precisam de alimento para obter os nutrientes para o seu crescimento e também para obter a energia necessária para as suas atividades do dia a dia. Os seres que fazem fotossíntese, lembrem o que é fotossíntese, como a maioria das plantas, elas usam a energia do sol, não é mesmo? E nós temos aqui exemplos de animais é, se alimentando para obter sua energia e para obter seus nutrientes para o crescimento. Como nós temos aqui, ó, a vaca se alimentando da grama, nós temos o beija-flor se alimentando do néctar das flores, e nós temos aqui um leão se alimentando de um animal, não é mesmo? Como eu falei, as plantas que fazem a fotossíntese, elas se alimentam da energia do sol, que tem todo o processo de fotossíntese que a gente já estudou, não é mesmo? Então, elas usam a energia do Sol na forma de luz para a produção do seu próprio alimento. Na fotossíntese, a água e o gás carbônico, ó, na presença da luz e da clorofila, que é o pigmento das folhas que deixam no tom verde, elas são usadas para a produção do açúcar, que é a glicose, que serve de alimento para esse animal, sendo assim, para esse animal não, para essa planta, sendo assim transformando ele em um produtor, porque ele recebe a energia da luz do sol, produz o seu próprio alimento, não é mesmo? Então, o produtor, ele usa parte dessa energia do alimento que produziu para o seu crescimento e desenvolvimento. Já a outra parte, ela é perdida durante suas atividades normais. Então, as plantas, elas recebem sua energia através da luz do sol, só que elas perdem um pouco dessa energia, que elas gastam essa energia, porque a gente tem que lembrar que uma planta, embora ela não possa pular, não possa correr, como muitos outros animais, ela faz a respiração celular e a fotossíntese. Ela transporta substâncias desde a sua raiz até a ponta das folhas, ela produz as flores, ela produz os frutos, as sementes, e tudo isso gasta energia. Então, uma parte da energia captada pela luz do sol pela planta, uma parte dela é gasta ou perdida, não é mesmo? E então nós vamos para a segunda parte, não é mesmo? Então, sendo assim, quando um animal herbívoro, como nós temos aqui o exemplo da nossa capivara, ele se alimenta do produtor, que é a planta ou a grama aqui no nosso caso, ele aproveita apenas uma parte da energia que estava no corpo do produtor, porque a outra parte ela gastou ou ela perdeu, não é mesmo? Então o sol ele envia a planta, no nosso caso, né, captura a energia do sol, uma parte ela usa para suas atividades, para outra ela gasta, não é mesmo? E o animal que come essa grama e esse capim só vai pegar uma parte da energia, porque a outra ela gastou. Está entendendo? Espero que sim. Sendo assim, o animal herbívoro, por sua vez, também vai usar parte da energia do alimento consumido para o seu crescimento e desenvolvimento e vai perder a energia durante as suas atividades. Então, a planta lá pegou a energia do sol, usou uma parte, guardou uma parte e outra parte ela gastou, se perdeu. A nossa capivara aqui, que comeu a nossa grama, ela também só vai absorver uma quantidade de energia. Ela não vai absorver tudo, porque a gente sabe que uma parte se perdeu. Então, ela só vai conseguir
pegar uma parte que ficou. E o mesmo vai acontecer quando um animal carnívoro se alimentar do nosso animal herbívoro. Então, como a nossa onça aqui, ela for se alimentar da nossa capivara, a onça só vai adquirir uma parte da energia, porque outra parte da energia a capivara também se perdeu, porque a capivara corre, a capivara respira, a capivara tem um coração que fica batendo sempre, a capivara ela tem vários outros sistemas nos animais e isso demanda energia, isto gasta energia. Então, quando a nossa onça comer a capivara, só vai pegar um pouco da energia, porque a outra também foi gasta. Então, nós podemos dizer que o sol é a primeira fonte de energia na produção do alimento. Lembrando que a grama é o produtor, a capivara que come a grama é o consumidor e a onça que come a capivara também é consumidor. Lembrem-se. Então, o sol é a primeira fonte de energia na produção do alimento. E essa energia, depois de ser armazenada nos alimentos pelos seres que fazem fotossíntese, ou seja, as plantas, é passada aos demais organismos ao longo da cadeia alimentar. Essa transferência de energia recebe o nome de fluxo de energia. Então, o fluxo de energia é quando eu tenho as plantas pegando a energia da luz do sol e passando essa energia que foi da luz do sol, que foi a primeira fonte de energia, passando pelos demais outros seres da nossa cadeia alimentar. Tá certo? Porém, como vimos, nem toda a energia que um organismo adquire será passada ao seu consumidor. Parte dela foi utilizada ou perdida para o ambiente enquanto aquele organismo realizava as suas atividades. Ou seja, por mais que a planta ela tenha capturado a energia do sol, ela, apesar de não correr, de não pular, ela gasta um pouco dessa energia. Então, a nossa capivara que comeu aquela grama com aquela planta vai pegar só um pouco. E a nossa capivara, ela também gasta energia, porque ela anda, ela corre, ela pula, ela respira, ela tem coração, ela faz várias outras coisas que uma planta não faz, então também vai gastar energia. Então a nossa onça que comeu a capivara também não vai pegar a energia completa, vai pegar só uma parte dessa energia. E a energia inicialmente captada pelo Sol na fotossíntese é perdida ao longo da cadeia alimentar e apenas uma parte dela é aproveitada pelos seres vivos. Ou seja, a energia que a planta capturou do Sol, que o Sol deu para a planta, e a capivara pegou quando comeu a planta e a onça pegou quando comeu a capivara é muito pouca. Por quê? Porque essa energia que o Sol deu primeiro, ela vai se perdendo ao longo da nossa cadeia alimentar. Quanto mais longe vai ficando a cadeia alimentar, menos energia tem. Então a gente vai ver agora bem direitinho. Imaginamos que nós temos o nosso Sol. O nosso Sol ele está produzindo nossa energia, não é mesmo? Então ele produz e envia energia para a nossa grama, que aí é o produtor, porque nós sabemos que as gramas e as plantas realizam a fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Então, aí ela já recebeu a energia da luz do sol. Só que nós sabemos que uma parte dessa energia será perdida. Uma parte a planta vai guardar e a outra parte vai se perder. Então, vamos dizer que veio uma capivara e comeu essa planta. Então, a setinha que é amarela demonstra a energia que veio do sol e ficou na planta, só que uma parte se perdeu aqui na nossa setinha vermelha. Mas uma parte da energia ficou aqui e essa energia que veio do sol e ficou guardada na planta passou para a nossa capivara no momento que ela comeu a nossa grama. Então, acompanha as setinhas amarelas. A energia veio do sol para a planta, só que um pouquinho ela se perdeu aqui na setinha vermelha. Só que o que ficou guardado aqui de energia que era do sol, passou para a capivara quando ela comeu essa planta. Só que nós sabemos que também essa capivara ela vai fazer seus exercícios, vai correr, vai pular, vai viver sua vida normal, vai crescer.
então também essa energia vai se perder. E a mesma coisa acontece com a nossa onça que se alimentar da capivara. Ó, seguindo mais uma vez a setinha amarela. A energia que veio do sol passou pela planta, passou pela capivara e chegou na onça, que é o nosso outro consumidor. Sempre uma parte dela foi perdida no processo, ou seja, do sol para a planta, para a grama, perdeu um pouquinho, mas um pouquinho passou para a capivara, que desse pouquinho se perdeu também, mas passou para a onça quando ela comeu, e também ele se perdeu. Mas nós sabemos que qualquer um dos três, tanto o produtor, que é a nossa grama, quanto os consumidores, que são a capivara e a onça, eles podem o quê? Morrer e servirem esta mesma energia, ó, a setinha amarela, vir para os animais decompositores. Deixa eu tirar ali o nomezinho da frente. Os animais decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, até mesmo aí, ó, a setinha amarela, mostrando que essa energia ela vai ir até para o consumidor. E esses consumidores eles também vão perder energia, tá certo? Então, isso aqui mostra bem o fluxo de energia, que ela começa com o Sol e vai passando de um para o outro, até chegar nos decompositores. Tá certo? Entenderam? Então, essa parte aqui, ó, das setinhas vermelhas e setinhas amarelas é o fluxo de energia. A energia é amarela e tudo que está em vermelho foi a energia que se perdeu. Certo? Já os nutrientes dos alimentos, eles não são perdidos ao longo da cadeia alimentar, como nós vamos ver, ó, aqui mostrando para vocês ficarem não ficarem perdidos, mostrando o que cada setinha significa. Mas já os nutrientes dos alimentos não são perdidos ao longo da cadeia alimentar. Eles são reciclados, ou seja, eles voltam para a natureza pela ação dos seres decompositores, que são os nossos fungos e as nossas bactérias. Lembre-se de que os restos dos seres vivos, ao servirem de alimento para os decompositores, são transformados e liberam seus nutrientes e seus minerais no solo, na terra. Esses nutrientes eles são devolvidos para o ambiente e voltam a ficar disponíveis para o crescimento das plantas. Isso permite que a cadeia alimentar continue como um ciclo chamado ciclo de nutrientes ou ciclo de matérias. Então, nada mais é que o Sol manda energia para a planta. Nós já vimos que a nossa setinha mudou de cor. Agora a nossa setinha é verde, porque ela está indicando o nutriente. Então, uma vez que nós sabemos que o produtor é aquele que produz o seu próprio alimento, o seu próprio nutriente. Então, o consumidor, aqui nossa capivara, ela precisa se alimentar, ela precisa dos nutrientes. Então, o que ela vai comer? A planta. Então, os nutrientes da planta vão passar para a capivara, sem perder nada. Já a nossa onça, ela também precisa se alimentar. Então, ela vai e caça a capivara e come ela. Então, os nutrientes que a capivara pegou da planta e guardou nela vão passar para a onça, que vai comer e vai pegar todo o nutriente sem perder nada também. E uma vez que a nossa grama, ou a nossa capivara, ou a nossa onça acabem morrendo, os nutrientes que estavam no corpo delas vão passar para os seres decompositores. E esses seres decompositores, eles vão liberar depois esses nutrientes, vão transformar esses nutrientes que estavam no corpo da nossa grama, ou da nossa capivara, ou da nossa onça, que tenham morrido pelo meio do caminho, ou se chegou até no final da onça e ela acabou morrendo por alguma circunstância, eles vão devolver para o ambiente, para a terra, que vai virar mineral para planta. Ó, mostrando aqui, ó, a setinha verde voltando para a planta. Então, isso aqui é o ciclo dos nutrientes. Lembrando, setinha verde é nutrientes. Então, diferente da energia, que era o amarelozinho, a energia
ela se perde de acordo com o passar do tempo dos seres vivos, porque os seres vivos eles crescem, os seres vivos eles andam, eles têm suas funções normais do dia a dia, e isso faz com que eles percam energia. E por mais que eles vão comendo um ao outro na cadeia alimentar, essa energia ela vai sendo perdida. Já os nutrientes dos corpos desses animais, tanto produtor quanto consumidor, eles não são perdidos, eles são absorvidos por aqueles que se alimentam dele, que comem eles, e no final, os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias, vão transformar esses nutrientes para o ambiente, para o solo, devolvendo para as plantas, que aí vai começar tudo de novo. A planta pega energia do sol, produz o seu alimento, vem a capivara come essa planta, vem a onça come, a onça acaba morrendo, os seres decompositores se transformam, volta para a terra, vem outra planta, e então isso vai virando um ciclo de nutrientes que não acaba, tá certo? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido e lembrem-se, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá no grupo. Até mais.